Olá galera, bem-vindos ao canal Geografia e Rock and Roll. Hoje é a nossa aula inaugural, então se prepara aí. E já começamos bem, Estado Islâmico, pedreira, né? Bom, para essa nossa aula, nós vamos precisar de uma base histórico-geográfica para o entendimento de onde esse grupo veio, né? É lógico que até mesmo para esse entendimento, a gente vai ter que fazer uma análise da própria construção dos territórios no Oriente Médio. E lógico que isso aí vai remontar lá atrás, cara, Primeira Guerra Mundial. Nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que levaram à construção dos estados, de alguns estados-nações da região, e principalmente os dois, da onde basicamente o movimento surgiu, dando origem a esse grupo, né, que é o Iraque e a Síria. O primeiro ponto importante para a nossa aula é a análise do contexto da construção dos estados nacionais. Bom, os estados nacionais na região, eles não respeitaram a pluralidade étnico-cultural, étnico-religiosa dos povos existentes nessa região. França e Inglaterra, vencedoras da Primeira Guerra Mundial, repartiram territórios do antigo Império Otomano e criaram estados, criaram territórios. Bom, como você vai ver aí no mapa, esse tratado foi chamado de Tratado de Sykes-Picot. E o Tratado de Sykes-Picot de 1916 foi um tratado secreto, né? Foi um tratado que ficou meio que ocultado durante praticamente um ano, até o término da Primeira Guerra Mundial, onde basicamente ele posteriormente é revelado. A França, ela fica com a responsabilidade da construção de dois estados. A França vai construir o Líbano e a Síria, lateralmente. E vai basicamente controlar esses territórios até o final da Segunda Guerra Mundial. Já o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, ela vai controlar basicamente os outros territórios, que vão dar origem à Jordânia, ao Iraque, ao Kuwait e à Palestina. O que é importante agora a gente lembrar é o seguinte: quando falamos sobre Estado Islâmico, quando falamos sobre esse grupo e, consequentemente, pensamos essa questão da formação dos estados, a dominação sobre esses territórios por parte dos europeus foi até o final da Segunda Guerra Mundial. Então a presença militar europeia ela foi consolidada até esse período, ela não foi abdicada imediatamente. Você teve um controle pós-Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, e quando termina a Segunda Guerra Mundial, muitos desses países foram basicamente desocupados militarmente pelos países europeus, mas que mantiveram sobre esses territórios ditaduras militares, que eram basicamente coniventes com seus interesses corporativos, principalmente petróleo. Legal? E lógico, para o entendimento disso, tem um livrinho muito bacana que fala um pouco sobre isso. Esse aqui, ó, Petróleo, legal? O Petróleo. Esse livro aqui ele tem no caso, uma perspectiva. O Daniel Yergin, quando escreveu esse livro, ele fez uma coisa bem interessante. Ele conta a história do mundo nos últimos anos, né, basicamente na virada do século XIX para o século XX até os dias atuais, tendo o petróleo como vetor. É uma forma muito interessante. Lógico que a gente não pode desconectar essa perspectiva, essa percepção do fato. Bom, continuando. Quando a gente, então, basicamente entende esse processo de construção dessas ditaduras, a gente vai entender um pouco do problema, porque esses ditadores eles estavam muito mais atrelados aos interesses europeus, né, basicamente, aos interesses corporativos europeus, do que propriamente os interesses da população local. Ainda mais pensando na pluralidade, né, étnica e religiosa. Outro ponto interessante é percebermos que com o término da Segunda Guerra Mundial surge a Guerra Fria. E o Oriente Médio está muito próximo da União Soviética. Legal? Você tem que lembrar que o Cáucaso praticamente todo estava sob o controle da União Soviética praticamente. E lógico que isso vai ser um ponto importantíssimo para amplificar as tensões na região. A Síria, por exemplo, estabeleceu, juntamente com o Egito, laços muito profundos com a União Soviética durante o período.
Em contrapartida, a construção do Estado de Israel foi praticamente alicerçada pelos Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Então, lógico que a região vai se tornar uma área de tensão entre esses dois grupos. Né? Esses dois grupos vão estabelecer uma tensão considerável sobre essa área, principalmente porque você tem petróleo. O petróleo, até a década de 60, quase que exclusivamente tem uma função energética. Porém, a partir da segunda metade da década de 60, né, de 1968, 67 em diante, você tem o surgimento da indústria petroquímica. E aí, o petróleo vira matéria-prima também. Hoje, tudo praticamente que temos aí tem petróleo. Nossas roupas, os cosméticos, os plásticos, as borrachas, as fibras sintéticas, os nossos medicamentos, praticamente tudo tem petróleo. Então o petróleo tem essa nova vertente também. Apesar de ainda continuar sendo a principal matriz energética utilizada no mundo. Essas ditaduras que se consolidaram no poder ao longo desses anos, eles desgastaram o tecido social, amplificaram miséria, amplificaram tensão das populações. E lógico que isso eclode na chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe, em parte, é um grito de desespero da juventude de vários países do norte da África e também do Oriente Médio, contrários à sua subjugação e as políticas que eram implementadas, na maioria dos casos, nesses países, para atender às demandas petrolíferas, as demandas das corporações petrolíferas. Bom, um outro ponto interessante é lembrarmos que, para pensarmos em Estado Islâmico, a gente tem que lembrar da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é a matriz, legal? O Estado Islâmico é uma costela da Al-Qaeda, legal? É um fruto da Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um grupo que surge em função da invasão da União Soviética, da invasão do Afeganistão pela União Soviética. Em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão para consolidar o governo de esquerda. Na tentativa de golpe, né, de ser vítima de um golpe, esse partido de esquerda ele pede suporte da União Soviética, que invade o país para garantir o poder desse grupo. E lógico que isso promoveu um fluxo de refugiados afegãos para o Paquistão. Nesse momento, os Estados Unidos têm uma percepção bem interessante de que poderia oferecer à União Soviética o seu Vietnã, transformando o Afeganistão no Vietnã soviético. Da mesma forma que os Estados Unidos foi derrotado no Vietnã, e lógico, com o suporte soviético dado aos Vietcongs, você vai ter do outro lado os Estados Unidos dando suporte aos afegãos para derrotar a União Soviética. Essa era parte do plano Zygmunt Brzezinski, que era o secretário de defesa durante a administração de Jimmy Carter. Olha ele aí, dá uma olhada aí no que ele vai dizer nessa imagem. Faria tudo de novo. A questão principal nessa análise é lembrar que os Estados Unidos, através da CIA, vai armar e treinar os radicais religiosos, tanto afegãos quanto de outros países árabes que se deslocam para a região. E aí está um ponto importante. A Arábia Saudita vai ser um país que vai conseguir oferecer um número significativo de jihadistas, de indivíduos que acreditam que a Guerra Santa ela é fundamental para a consolidação de um indivíduo tocado por Deus, né, um mártir, e eles se deslocam, porque acreditam que aquilo era uma guerra santa. Então vários sauditas, dentre eles Abdullah Azam, e um de seus alunos, né, chamado Osama Bin Laden, vão para o Afeganistão, melhor dizendo, Paquistão, para serem basicamente parte da força de coalizão dos afegãos que lutavam contra essa invasão soviética. Bom, é uma história muito longa e lógico que a gente vai ter que dividir isso em duas partes. Então, vamos fazer primeiro essa parte, né, que representa esse momento de entendimento da onde vem o Estado Islâmico. E depois a gente vai fazer uma segunda parte falando sobre o Estado Islâmico exclusivamente, ok? Então vamos lá. Então, a CIA vai passar a fazer uma coisa muito interessante. Vai oferecer aos radicais islâmicos algo que eles não tinham até agora. Então, de novo, a CIA vai oferecer algo para os radicais islâmicos que até esse momento eles não possuíam. Treinamento militar, tática de guerra de guerrilha, acesso a armamentos e, lógico, práticas de metodologia de operação em células e uma série de outros, né, no caso, procedimentos militares que passaram a ser usados e, de certa forma, absorvidos para serem utilizados contra os soviéticos. Só que tem um ponto interessante. Guerra de guerrilha e terrorismo
é algo que depende do ponto de vista. Se eu atuo contra um determinado grupo utilizando táticas de guerra de guerrilha, eu me posiciono como um guerrilheiro. Mas isso pode ser evidenciado pelo grupo que está sendo vítima da minha ação como um ato terrorista da minha parte. Então, é uma questão de referencial. Isso é um ponto importante. Então, os Estados Unidos vai passar esse tipo de técnicas, vai passar essas técnicas para esses grupos. Então, é um momento chave. É um momento em que os radicais religiosos passam a ter conhecimento de uma forma bem específica, conhecimento de guerra de guerrilha, acesso a armamentos modernos, acesso a táticas de construção de equipamentos de guerra, de bombas e procedimentos, utilizando equipamentos domésticos, né, materiais domésticos. Então, isso é um ponto importante nessa análise. E a partir desse momento, os Estados Unidos vai ser aliado desse movimento que surge ali na fronteira do Paquistão com o Afeganistão. Esse movimento é chamado de, olha aqui embaixo, ó, Mujahidins. O que são os Mujahidins? Mujahidin é um termo criado para caracterizar o guerreiro de uma jihad. Então, esses indivíduos que estavam vindo de todo o mundo muçulmano em direção a essa região, mais especificamente da Arábia Saudita, né, e dos próprios afegãos, que estavam indo em prol dessa jihad, dessa guerra santa. E eles, basicamente, né, no caso, estavam se posicionando como mártires, né, indivíduos que querem dar a vida por essa causa e, consequentemente, lutarem por essa ascensão, por essa projeção dentro do plano divino, caso sejam vítimas em confronto, né, sejam vitimados no confronto. Dos mujahidins você vai ter a saída de dois grupos. O Talibã, que tem um projeto específico, o projeto do Talibã é implementar sobre o Afeganistão a Sharia, a lei islâmica, que é basicamente a construção de uma teocracia, onde o Alcorão passaria a ser a Constituição. O Talibã é um movimento de orientação sunita. Legal? É um grupo de orientação sunita. E um outro grupo, lateral, chamado de Al-Qaeda. A Al-Qaeda e o Talibã não são dissidências, não são grupos rivais. E basicamente eles saem do mesmo movimento de mujahidins, só que com finalidades diferentes. Os mujahidins têm a finalidade de implementar a Sharia no Afeganistão, transformar o Afeganistão num Estado teocrático. E a Al-Qaeda, que é um movimento da chamada, seria uma espécie de transnacional da jihad. Um grupo que levaria a jihad para qualquer outra parte do planeta em que muçulmanos lutassem pela teocracia nos seus territórios. Então, a Al-Qaeda daria suporte à jihad nesses territórios. Ok? Bom, gente, nossa primeira aula acabou. A segunda parte, sobre ISIS, já está quase pronto, só está faltando editar. Então, se inscreve no canal para você não perder essa aula, né, que é importante pra caramba. Enquanto isso, né, enquanto eu estou dando essa editada aí, vamos tirar um solzinho, né? Ninguém é de ferro. Então vamos lá.